O que acontece quando um único programador decide resolver um problema técnico e, sem querer, muda para sempre a indústria da música, do cinema, a arquitetura da internet e até a forma como governos combatem crimes digitais? A resposta atende pelo nome de BitTorrent. O mais impressionante é que seu criador nunca teve como principal objetivo enriquecer. Como o próprio Bran Cohen afirmou anos depois, seu plano não era criar uma empresa, mas iniciar uma revolução. E olhando em retrospecto, poucas tecnologias cumpriram essa promessa de maneira tão radical quanto o BitTorrent. Em apenas alguns anos, um software desenvolvido por um programador praticamente desconhecido se transformaria em uma das maiores dores de cabeça da história de Hollywood, faria bilhões de dólares evaporarem da indústria do entretenimento, influenciaria o nascimento dos serviços de streaming e inauguraria uma verdadeira guerra entre usuários, estúdios, governos e gigantes da tecnologia. Para entender por que o BitTorrent foi tão devastador, é preciso voltar ao início dos anos 2000. Naquela época, baixar arquivos grandes era uma experiência extremamente frustrante. As conexões domésticas eram lentas, um único usuário precisava hospedar todo o arquivo e, caso ele desligasse o computador, o download simplesmente morria. Plataformas como Napster, Kazaa, LimeWire e eDonkey já haviam mostrado que milhões de pessoas estavam dispostas a compartilhar músicas e vídeos gratuitamente, mas todas possuíam um enorme ponto fraco. Dependiam de estruturas relativamente centralizadas, tornando-se alvos fáceis para processos judiciais conduzidos pela indústria fonográfica. A queda do Napster, em 2001, parecia indicar que Hollywood havia vencido a batalha contra a pirataria digital. Mas, na prática, eles haviam derrotado apenas o primeiro inimigo. Um adversário muito mais sofisticado estava prestes a surgir. Bran Cohen havia trabalhado anteriormente em um projeto chamado Mojo Nation, uma plataforma experimental que buscava combinar compartilhamento de arquivos, computação distribuída e micropagamentos. Embora a empresa fracassasse comercialmente, Cohen percebeu que existia uma ideia brilhante escondida ali. Em vez de um computador enviar um arquivo inteiro para outro usuário, por que não dividir esse arquivo em centenas ou milhares de pequenos pedaços? Assim, cada pessoa que estivesse baixando também enviaria simultaneamente esses pedaços para outras pessoas. Era como transformar cada usuário em um pequeno servidor. Quanto mais pessoas baixassem o mesmo conteúdo, maior seria a velocidade de distribuição. Era o exato oposto do modelo tradicional. Em vez de sobrecarregar um único computador, a rede inteira dividia o trabalho. Esse conceito ficou conhecido como swarming, ou distribuição em enxame, e se tornaria a maior inovação técnica da história do compartilhamento de arquivos. Quando Cohen publicou uma mensagem extremamente discreta em uma lista de discussão para entusiastas de redes peer-to-peer, em julho de 2001, praticamente ninguém imaginava o impacto daquele anúncio. Um dos participantes respondeu apenas perguntando: "O que é BitTorrent?" Cohen sequer respondeu. O mundo descobriria sozinho. Nos primeiros meses, o programa foi adotado principalmente por comunidades pequenas e muito específicas. Um dos casos mais curiosos envolvia fãs de bandas como Phish e Grateful Dead, que há décadas trocavam gravações não oficiais de shows. Como os arquivos de áudio tinham alta qualidade e tamanho enorme para os padrões da época, o BitTorrent tornou-se a solução perfeita para preservar essa cultura de compartilhamento. Curiosamente, a pirataria não foi seu primeiro grande motor de crescimento. Mas tudo mudou quando fãs de animes começaram a utilizar o protocolo para distribuir episódios completos na internet. Pela primeira vez, pessoas em diferentes países conseguiam assistir séries japonesas poucos dias após sua exibição original. Esse fenômeno fez a popularidade do BitTorrent explodir. Logo depois vieram filmes, jogos, programas de computador, álbuns musicais e praticamente qualquer tipo de arquivo imaginável. O protocolo deixava de ser apenas uma ferramenta tecnológica para se transformar em um movimento cultural. A genialidade do BitTorrent também estava em outro detalhe pouco conhecido. Ele praticamente eliminava um alvo jurídico central. Enquanto Napster mantinha servidores que indexavam arquivos e controlavam boa parte da operação, o protocolo criado por Cohen era muito mais descentralizado. O BitTorrent, por si só, não armazenava filmes, músicas nem softwares. Ele apenas coordenava o encontro entre milhares de computadores espalhados pelo planeta. Era uma diferença técnica aparentemente pequena, mas juridicamente gigantesca. Essa arquitetura tornou extremamente difícil atacar o protocolo diretamente. Hollywood conseguia fechar um site. Dias depois, surgiam 10 novos. Derrubavam um tracker. Outros apareciam em diferentes países. Era como tentar impedir uma enchente usando baldes. Foi justamente nessa época que nasceram alguns dos sites mais famosos da história da internet, como Supernova e, posteriormente, o lendário Pirate Bay. Outro personagem pouco lembrado dessa história foi Dirk Ingling, conhecido na comunidade hacker pelo apelido Erdgeist. Ele desenvolveu o Open Tracker, um software extremamente eficiente para coordenar milhões de usuários simultaneamente.
Seu código foi disponibilizado gratuitamente para qualquer pessoa, permitindo que grandes sites de torrent escalassem suas operações para níveis nunca antes vistos. Sem esse trabalho voluntário, o BitTorrent talvez jamais tivesse alcançado a dimensão que conhecemos hoje. Os números se tornaram quase inacreditáveis. Em meados de 2004, algumas estimativas apontavam que o BitTorrent era responsável por cerca de metade de todo o tráfego peer-to-peer existente e aproximadamente um terço de todo o tráfego da internet mundial. Nunca antes, um único protocolo havia consumido tanta largura de banda. Empresas de internet precisaram ampliar sua infraestrutura apenas para lidar com a avalanche de dados circulando pela rede. Em muitos países, provedores passaram a limitar deliberadamente conexões BitTorrent para evitar congestionamentos. O software havia deixado de ser apenas um aplicativo, tornara-se parte da infraestrutura invisível da internet moderna. Enquanto isso, Hollywood observava bilhões de downloads acontecendo praticamente sem controle. Filmes ainda em cartaz apareciam online em poucas horas. Séries vazavam antes mesmo da estreia oficial. Jogos eram disponibilizados dias antes do lançamento. Estúdios investiam milhões em sistemas antipirataria, processos judiciais e campanhas publicitárias, tentando convencer o público de que baixar conteúdo era equivalente a roubar. Mesmo assim, a tecnologia continuava avançando mais rápido do que qualquer tribunal conseguia acompanhar. Aos poucos, a indústria percebeu que combater apenas os usuários seria uma estratégia impossível. Milhões de pessoas utilizavam torrents diariamente. Era uma guerra matemática impossível de vencer. Existe uma ironia fascinante nessa história. Enquanto milhões utilizavam o BitTorrent gratuitamente, a empresa criada por Bram Cohen praticamente nunca conseguiu transformar sua popularidade em lucro sustentável. Houve tentativas ambiciosas. Em 2007, nasceu a BitTorrent Entertainment Network, uma loja oficial de filmes licenciados em parceria com grandes estúdios como Warner Bros., Paramount e MGM. A lógica parecia perfeita: oferecer downloads legais utilizando justamente a tecnologia que havia popularizado a distribuição digital. O problema era óbvio. O mesmo público que podia baixar aqueles filmes gratuitamente dificilmente pagaria por versões protegidas por DRM e cheias de restrições. O projeto fracassou rapidamente e gerou prejuízos milionários devido aos contratos firmados com Hollywood. Nos anos seguintes, a situação ficou ainda mais complexa. A pirataria começou a migrar para modelos diferentes, como streaming ilegal e serviços de hospedagem em nuvem. Ao mesmo tempo, empresas como Netflix, Spotify e outras plataformas mostraram que oferecer acesso fácil, barato e conveniente muitas vezes era mais eficiente do que processar consumidores. Muitos analistas acreditam que o próprio sucesso do streaming foi, em parte, uma resposta direta à revolução iniciada pelo BitTorrent. Quando os consumidores provaram que desejavam acesso imediato aos conteúdos, a indústria finalmente decidiu adaptar seu modelo de negócios. Em outras palavras, a pirataria não apenas desafiou Hollywood, ela acabou acelerando a transformação digital da própria indústria. Mesmo assim, o BitTorrent nunca desapareceu. Embora esteja muito distante do auge, milhões de pessoas continuam utilizando clientes como KibiTorrent, Transmission e BigLiBT. Segundo a empresa responsável pelo cliente oficial, ainda existem dezenas de milhões de usuários mensais. Em países onde serviços de streaming são caros, limitados ou indisponíveis devido a sanções e restrições geográficas, o protocolo permanece extremamente relevante. Curiosamente, alguns especialistas observam até sinais de crescimento recente, impulsionados pela fragmentação do mercado de streaming, onde cada estúdio passou a lançar sua própria plataforma, obrigando consumidores a pagar diversas assinaturas diferentes para assistir ao conteúdo que antes encontravam em um único serviço. Mas essa história também possui um lado sombrio, frequentemente ignorado. À medida que a pirataria se profissionalizou, surgiram golpes, malwares, ransomwares e falsas distribuições de arquivos. Pesquisas acadêmicas chegaram a identificar que uma parcela significativa do conteúdo falso distribuído por torrents estava diretamente associada a vírus ou esquemas fraudulentos, transformando parte do ecossistema em terreno fértil para crimes digitais. O idealismo dos primeiros anos deu espaço, em muitos casos, a um ambiente dominado por publicidade agressiva, golpes financeiros e exploração de usuários menos experientes. É justamente aqui que surge o grande debate. Afinal, o BitTorrent foi um vilão ou um herói? Para seus críticos, ele facilitou uma das maiores ondas de violação de direitos autorais da história, causando prejuízos bilionários à indústria cultural e normalizando o consumo ilegal de conteúdo. Para seus defensores, porém, o protocolo nunca foi o problema. Afinal, tecnologia não possui moralidade própria. O mesmo sistema capaz de distribuir filmes pirateados também foi utilizado para compartilhar softwares de código aberto, distribuições Linux, pesquisas científicas, arquivos públicos e conteúdos livres de direitos autorais de forma extremamente eficiente. Sob essa perspectiva,
Culpar o BitTorrent pela pirataria seria tão equivocado quanto responsabilizar o protocolo HTTP pela existência de sites criminosos. 25 anos depois, a verdadeira herança do BitTorrent talvez seja muito maior do que a própria pirataria. Ele provou que redes descentralizadas podem superar sistemas centralizados, influenciou tecnologias que vieram depois, mudou para sempre a forma como pensamos sobre distribuição digital e obrigou uma das indústrias mais poderosas do planeta a reinventar completamente seu modelo de negócios. O sonho revolucionário de Bram Cohen talvez nunca tenha se transformado em um império empresarial, mas certamente alterou os rumos da internet moderna de maneira irreversível. E agora fica a pergunta: se o BitTorrent nunca tivesse existido, será que hoje pagaríamos por serviços como Netflix e Spotify da mesma forma? Ou Hollywood jamais teria sentido a necessidade de mudar?